Oi, gente! Hoje eu tô aqui, ó, pra bater um papinho com vocês, pra falar um pouquinho de colorimetria. Tô com saudade, né, de gravar vídeo aqui pra postar aqui no IGTV e também no meu canal no YouTube. Então vamos retomar os trabalhos aí, aproveitando que a gente está em casa. Então vamos sim retomar, né, o conhecimento. Bom, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a diferença entre as colorações permanentes e os tonalizantes, ok? Nós temos aí uma infinidade de produtos que podem ser aplicados nos cabelos para repor pigmentos, para depositar pigmentos, mas os mais utilizados são sim as colorações e os tonalizantes, quando se trata de um processo de transformação de cor, de mudança de cor, ou até mesmo de reposição apenas de pigmento, ou até, por que não dizer, né, só para uma cobertura de brancos, ou para fidelizar uma cor. Bom, temos aí colorações e tonalizantes. E é sobre isso que eu quero falar, porque há muito mito aí no mercado, a gente infelizmente ouve falar muita coisa e nem tudo que nós ouvimos é verdade. Então eu quero tirar um pouquinho dessa dúvida aí, né? Colocando aí algumas diferenças que existem entre as colorações permanentes e os tonalizantes. Vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre coloração permanente. Coloração permanente é uma coloração que contém aí como agente alcalinizante a amônia ou hidróxido de amônia. Bom, o que vem a ser esse agente alcalinizante? O agente alcalinizante, ele é o responsável pela elevação do pH do fio para que haja assim um inchaço dessa fibra e uma abertura das cutículas para então ocorrer a transformação dentro do fio. Então, esse agente alcalinizante na coloração permanente é a amônia, conhecido como amônia, certo? E esse agente alcalinizante, ele eleva o pH do fio. O fio de cabelo nós sabemos que tem o seu pH natural, em média, entre 4,5. E uma coloração permanente tem o seu pH entre 9 e 10, ou seja, eleva o pH do fio até esse nível, tá, gente? Num processo de coloração, há sim uma transformação química que vai elevar o pH do fio até 9, entre 9 e 10, ok? Esse é o pH de uma coloração permanente, ou seja, coloração permanente, temos aí como agente alcalinizante a amônia, que eleva o pH e tem o seu pH aí entre 9 e 10, ok? Bom, essa elevação de pH, ela ocorre no processo químico e, é claro, enquanto isso está acontecendo, nós temos ali um outro produto, que é o agente oxidante, que eu não vou entrar em detalhes agora sobre ele, que é a água oxigenada, que faz ali, vamos chamar ali, ó, de processo de oxidação dessa amônia, ou seja, reduz essa amônia a zero. Ou seja, independente do teor de amônia que tenha essa coloração, o responsável por diminuir, por reduzir, por oxidar essa amônia até zero, até o final do processo, é o agente oxidante. Então, a coloração permanente, ela promove uma abertura de cutículas, um inchaço da fibra e uma elevação do pH do fio de cabelo, porque está ali entre pH 9 e 10. Já os tonalizantes, que também são muito utilizados, eles também contêm, gente, um agente alcalinizante. E é justamente agora que eu vou abrir um parênteses aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Por quê? Muita gente ainda tem, né, aquela ilusão de que um tonalizante, ele é inofensivo, que não faz nada com o fio, que é só uma coloração, que sai com algumas lavadas. Gente, isso não acontece. O tonalizante, tal e qual a coloração, ele contém sim um agente alcalinizante. Qual é esse agente alcalinizante, Gabriela? Esse agente alcalinizante geralmente é usado pelas empresas a monoetanolamina ou etanolamina, que são derivados da amônia. Bom, dizer que é a mesma coisa? Não, jamais eu diria que é a mesma coisa, mas são derivados. E com um detalhe que é o mais importante para a gente entender aqui. Esse agente alcalinizante utilizado nos tonalizantes, monoetanolamina, etanolamina, também tem o seu pH elevado. Ou seja, o pH de um tonalizante está entre 8 e 9. Onde eu quero chegar com essa informação? Nós utilizamos muito as colorações ou os tonalizantes nos processos pós-mechas, ou seja, você faz uma descoloração de mechas e depois, para pigmentar esse cabelo, você tem várias opções. Você pode deixar simplesmente no tom desejado ali, ou seja, no tom alcançado, né, do fundo de clareamento, o que raramente acontece,
tá? Porque são poucos os cabelos onde a gente consegue sim uniformizar somente no processo de descoloração e eliminar todo o amarelo. E a maioria das clientes, ela quer eliminar esse amarelo, seja com uma máscara matizadora, seja com uma coloração ou seja com um tonalizante, ok? Então nós usamos muito, eu particularmente uso muito coloração e tonalizante para matizar após mechas. Não é via de regra, você não tem que usar, mas na maioria dos cabelos que eu faço, por se tratarem de cabelos que não são cabelos, por exemplo, altura de 6, naturais, são geralmente cabelos, gente, do nosso dia a dia. Cabelo que a gente enfrenta aí no salão, cabelos que chegam com processos químicos anteriores, com coloração anterior, com processos de alisamento progressivos ou não. Então, esse tipo de cabelo dificilmente nós alcançamos, né, o fundo de clareamento uniforme, 100% uniforme. Então, com isso, a gente precisa sim fazer um bom diagnóstico para depois eleger aí qual é a cor que vai ser utilizada, qual pigmento vai ser utilizado para neutralizar. Bom, vamos seguindo aqui sem fugir do assunto diferença entre coloração e tonalizante. Eu me empolgo e acabo falando demais. Bom, a diferença é justamente essa. A coloração permanente, ela tem sim um agente alcalinizante que é a amônia, e o tonalizante, ele tem também um agente alcalinizante que é a monoetanolamina ou etanolamina. Com um detalhe, a coloração eleva o pH do fio, por ser assim o seu pH, ela eleva o pH do fio a 9 e 10, ou 10. E o tonalizante, ele pode sim elevar, gente, entre 8 e 9. Ou seja, um pH entre 8 e 9, ele vai sim promover uma abertura de cutículas desse fio. E é nesse ponto que eu quero chegar. Isso pode causar uma alteração da cor num processo de mechas, alteração da cor natural, eu estou falando, tá? Tal e qual uma coloração. Ou seja, os cuidados devem ser os mesmos. A única diferença que existe entre esses dois alcalinizantes é que a amônia, ela age muito mais rápido e a monoetanolamina, ela age mais lentamente. Por isso que os tonalizantes, geralmente as empresas que produzem tonalizantes, né, e propõem aí, né, algo com esse uso, elas nunca vão propor uma alteração de cor, uma mudança de cor. Por quê? Porque a etanolamina, a monoeta, ela age muito mais lento. Então eu não consigo, por exemplo, pegar um tonalizante e transformar uma cor, mesmo que usando aí um oxidante mais elevado, né, uma água oxigenada mais alta aí, de 30, 40, mesmo fazendo uso assim, eu não vou conseguir uma alteração muito grande. Quando eu falo uma alteração muito grande, é assim. Na coloração, a gente sabe que se eu usar uma coloração e, por exemplo, usar uma OX de 30 volumes, eu vou clarear tranquilamente 2 tons desse cabelo natural, tranquilamente. Já no tonalizante, não, porque esse agente alcalinizante é um agente alcalinizante que age mais lentamente, porém, ele age. Então, o que eu quero colocar em pauta aqui para vocês é o seguinte: após o processo de mechas, você pode sim utilizar tanto coloração como tonalizante, tomando os devidos cuidados, fazendo com que o uso não venha alterar a cor natural. Esse é o ponto mais importante num trabalho pós-mechas. Você não alterar o tom natural do cabelo da sua cliente. Um exemplo, a sua cliente tem um cabelo aí numa altura de 5, você abre as mechas em altura de 9, 10. Quando você vai matizar, a intenção dessa matização, seja com máscara, seja com coloração, seja com tonalizante, não importa, a intenção dessa matização é simplesmente neutralizar o fundo amarelado que está naquelas mechas que foram descoloridas. A nossa intenção nunca é modificar o natural da nossa cliente. E se você deixar agir mais tempo, isso pode acontecer, mesmo usando volumagens mais baixas, ok? Então, num processo de matização, a dica que eu dou é: pode sim usar coloração? Pode. Pode usar tonalizante? Pode. Ambos elevam o pH, então o cuidado tem que ser o quê? Na hora da aplicação, no diagnóstico, na escolha do OX que vai ser utilizado, usar OX de volumagem baixa, deixar agir menos tempo. Tudo isso vai fazer com que não haja uma alteração aí, né, no fundo natural do cabelo da sua cliente. E entre as diferenças que eu expus aqui para vocês, estão aí justamente essas. Recapitulando. O agente alcalinizante, que numa coloração permanente é a amônia e num tonalizante é a monoetanolamina ou etanolamina, e o seu pH, que numa coloração pode estar entre 9 e 10 e num tonalizante pode estar aí entre 8 e 9, ou seja, ambos são alcalinos. Essa é
a informação que eu queria passar para vocês hoje, para que a gente possa sim usar os tonalizantes, mas usar também com muita cautela e com um bom diagnóstico, aplicando exatamente onde deve ser aplicado, respeitando a volumagem do oxidante a ser utilizada, principalmente, e também, é claro, observando muito através do diagnóstico o tempo de exposição, ou seja, o tempo de pausa que vai permanecer no cabelo um desses dois produtos, ok? Fica essa dica para vocês aí, conheçam mais os produtos que vocês usam, busquem informações concisas, informações realmente verdadeiras, porque não adianta a gente ficar falando também só de uma marca de produto, não. A gente tem que estudar colorimetria, a gente tem que estudar na íntegra os processos químicos e as suas reações no fio de cabelo para a gente conseguir entender e conseguir dessa forma levar o melhor trabalho para nossa cliente no salão, viu? Beijo para vocês e prometo que estarei publicando muitos outros vídeos de dicas para vocês. Beijo!